Fala galera, hoje é dia de Torre de Babel. É uma história da DC, escrita pelo Mark Waid e desenhada pelo Howard Porter no ano de 2000. Resumindo a história, pelo tamanho do poder dos heróis da Liga da Justiça, o Batman desenvolve um arquivo pessoal e secreto onde ele guarda informações capazes de derrotar cada um dos seus colegas de equipe. Mas essas informações acabam caindo em mãos erradas, e é aí que começa o problema. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like. E tem mais uma novidade, eu abri uma caixa postal pro canal. Então se vocês quiserem mandar qualquer coisinha pra cá, o número vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição desse vídeo. É só você mandar, que assim que eu receber aqui, eu vou mostrar nos vídeos tudo que for chegando. Então pode mandar sua revistinha velha, um quadrinho antigo, um jogo antigo, desenhos, cartinhas, boneco, qualquer coisa. Eu vou agradecer aqui em vídeo mostrando o que chegou. E não esquece de mandar o seu nome para que eu possa agradecer aqui também, né? Mas então, agora, chega de enrolação e senta aí. Senta que lá vem a história. Antes da história, eu queria contextualizar o que é a Torre de Babel. É uma história bíblica que dizia que os homens tentaram construir uma grande torre para alcançar os céus e os deuses, mas Jeová impediu isso, fazendo com que todos os que trabalhavam na construção dessa torre tivessem problemas em se comunicar, modificando a linguagem deles. Isso gerou um caos e a torre acabou sendo destruída. Aonde cada uma dessas pessoas caiu no mundo foi o que espalhou a linguagem diferente pelo planeta. Por isso existem tantos idiomas diferentes na Terra. E essa ideia de confusão entre a comunicação dos humanos é o que foi usado de base para essa história. E para complementar, você só precisa saber que os integrantes da Liga da Justiça nessa época é o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Lanterna Verde, o Aquaman, o Caçador de Marte e o Homem Borracha. A história começa no Himalaia, no refúgio de Ra's al Ghul, com ele castigando um dos seus funcionários por acidentalmente ter matado um tigre javanês, e em seguida conversando com a sua filha Talia sobre como a humanidade é estúpida com relação à natureza, em como o homem é o responsável por deixar vários animais extintos e acabar com os recursos do planeta. Mas ele tem um plano. Ele quer diminuir a quantidade de pessoas existentes para que com isso o planeta se salve. A Talia entrega alguns papéis para ele e o Ra's diz que para que o plano dele funcione, ele precisa neutralizar os incômodos. A partir desse momento, a gente vê o Bruce Wayne indo visitar o túmulo dos seus pais, quando ele percebe que os corpos deles desapareceram, o que acaba deixando ele ocupado com essa busca. Nesse momento, os integrantes da Liga da Justiça começam a ser atacados em seus pontos fracos. Começando com o Caçador de Marte. Ele tem a pele toda coberta com uma tecnologia que gera uma camada de magnésio, fazendo ele entrar em combustão em contato com o ar. Inclusive incendiando uma floresta sem querer, até que é encontrado pelo Flash e pela Mulher Maravilha. E ele é mantido em um tanque líquido para se recuperar. O próximo a ser atacado é o Aquaman, que é afetado por uma toxina derivada da toxina do medo, que faz com que ele tenha pavor de água, mas sem água ele não sobreviveria por muito tempo. O Homem Borracha é congelado e despedaçado em um golpe onde ele fica totalmente em pedaços. Todos começam a investigar quem seria o responsável por esses ataques aos heróis. A Mulher Maravilha e o Flash vão atrás do Kyle Rayner, o Lanterna Verde da Liga da Justiça na época, que era o único integrante que faltava para saber se estava tudo bem ou se também tinha sofrido um ataque. E quando eles invadem o apartamento dele, descobrem que o Kyle ficou cego. Como o Kyle é um lanterna que utiliza o seu dom de artista, ele precisa dos seus olhos para fazer os seus construtos. Então, cego, ele é inútil.
Nesse momento, o apartamento do Kyle é invadido pela Talia e pelos seus capangas, que atacam a Mulher Maravilha, implantando um chip dentro da sua cabeça, que faz com que ela veja uma super guerreira tão forte quanto ela. Ela começa a lutar com essa pessoa dentro da sua cabeça, mas o desgaste físico é como se fosse real. Como a Mulher Maravilha é muito competitiva, a única coisa que faria ela parar de lutar seria um infarte. Os invasores também dispararam um chip no Flash, que na época era o Wally West, e isso faz com que ele tenha convulsões repetidamente na velocidade da luz. Nesse momento, o Caçador de Marte aparece vestindo uma roupa especial que circula água pelo seu corpo, que o Aquaman desenvolveu para que seu povo conseguisse sobreviver na superfície. Mas essa armadura retira um pouco dos seus poderes e com isso ele também acaba sendo derrotado. Dessa forma, todos os integrantes da Liga da Justiça ficam incapacitados. Enquanto isso, o Superman resolve ir até o planeta Diário para ver se ele consegue descobrir algo sobre esses ataques. Mas quando ele pega um jornal, bem nesse momento, o Ra's al Ghul ativa um botão e o Superman não consegue entender nada do que está escrito ali. Todas as pessoas passam por isso também, não conseguem entender formulários, tela de computador, placa ou qualquer lugar que tenha coisas escritas. O Batman segue o rastro dos caixões dos seus pais que foram roubados e chega ao encontro de Ra's al Ghul. Ele mantém os caixões em cima de um poço de Lázaro, o poço que revive os mortos, ameaçando reviver os pais do Bruce, manchando a sua história. Nesse momento também, o Ra's acaba revelando o seu plano. Ele construiu uma espécie de torre de Babel na Antártida, que é capaz de emitir uma frequência que embaralha o funcionamento cerebral, emitindo um sinal direto ao centro de linguagem do cérebro, tornando qualquer escrita incompreensível. Isso faz com que o mundo vire um caos, já que afeta placas, formulários médicos, radares aéreos e por aí vai. Mas o Superman e a Oráculo conseguem descobrir essa frequência, então ele usa um gigantesco campo de forças sobre Metrópolis, mas o mundo ainda está sendo afetado por isso. O Superman agora parte em busca de seus companheiros no apartamento do Kyle, enquanto o Batman tenta entrar em contato com ele. Mas quando o Superman chega e ele confronta a Talia, ela revela uma kryptonita modificada da cor vermelha, que faz com que a pele do Superman fique transparente. Diferente da verde que mataria ele, essa kryptonita não é fatal, mas com isso, o Superman recebe os raios do sol diretamente nos seus órgãos, fazendo com que ele sofra pelo excesso de poder recebido. Enquanto o Batman foge do refúgio do Ra's al Ghul, ele tenta dizer através de um comunicador que isso tudo com o corpo dos seus pais era um plano para distrair ele e impedir que ele avisasse o resto da Liga, porque todas essas ideias de atacar os integrantes eram dele. É revelado pra gente que aqueles papéis que a Talia entrega pro pai dela são os planos que o Batman fez de contingência para cada um dos heróis da Liga da Justiça. O Batman analisava todos os integrantes e amigos e fazia as suas anotações e planejando em como neutralizar e derrotar cada um deles, por mais que fossem amigos. Um dos motivos para isso é a intenção de impedir que controladores mentais usem os integrantes da Liga para o mal, como já aconteceu antes com o vilão Agamenon. A Talia conseguiu invadir a sede da Liga da Justiça e roubar esses planos. Ela e o seu pai são um dos poucos que sabem que o Batman é o Bruce Wayne. E inclusive ela já teve um relacionamento com o Batman e seria a futura mãe do seu filho. Então, para invadir a sede da Liga, antes ela invadiu a Batcaverna. A Talia não concorda muito em ser usada, mas acabou entregando os planos para o seu pai. Então tudo isso que está acontecendo com a Liga, teoricamente, é culpa do Batman. Nesse momento em que o Batman tenta entrar em contato pelo transmissor, o Ra's al Ghul ativa novamente a torre, fazendo com que agora, além da escrita, a fala não seja compreendida, causando mais caos ainda pelo planeta inteiro. O Aquaman, que tinha ficado na sede da Liga, consegue teletransportar todos os heróis caídos para lá, e a partir daí, todos eles começam a se recuperar.
O Caçador de Marte faz uma ilusão telepática onde o Aquaman imagina que está em um deserto, mas na verdade o corpo dele está num tanque com água se recuperando. O Homem Borracha foi remontado pedaço por pedaço e depois de recuperado ele consegue retirar o chip do cérebro da Mulher Maravilha, enquanto o Superman destrói o chip da coluna do Flash. A cegueira do Kyle foi implantada no seu anel enquanto ele dormia, então retirando seu anel, a visão dele volta ao normal. Afastado da Kryptonita vermelha, o corpo do Superman aos poucos vai se recuperando também. Com toda a liga em melhores condições, eles precisam agora resolver o problema da linguagem no planeta. Depois da fuga do Batman do refúgio do Ra's al Ghul, ele consegue se infiltrar disfarçado como um dos capangas dele para obter mais informações e poder destruir a Torre de Babel. O Batman então é encontrado pelo Superman e mesmo agora com a desconfiança que a Liga tem pelo Batman, eles precisam trabalhar juntos para resolver o problema do planeta. Eles invadem a torre e o Superman destrói ela totalmente. E nesse momento eles são contatados pela Talia, que diz que o pai ainda tem um plano para criar uma grande guerra no mundo, usando armas bioquímicas contra a Turquia, e isso criaria uma grande guerra no Oriente Médio. A Talia trai o Ra's al Ghul com esse contato e divulgando a localização dele, porque ela não concordava em ser a assassina que o pai queria, e muito menos concordava com os ataques que ele fazia contra o amado dela, o Batman. Os heróis partem para o Oriente Médio, localizando as bombas bioquímicas e evitando a catástrofe, enquanto o Batman e o Superman vão ao encontro de Ra's al Ghul. O Batman fica encarregado de enfrentar o Ra's e o Superman de salvar os caixões com os corpos dos pais do Bruce. Mas os caixões tinham uma Kryptonita vermelha que afetou o Superman. O Caçador de Marte teve a sua pele já recuperada e ele consegue ajudar o Aquaman a superar a toxina do medo. Então eles partem para o encontro com o Superman e o Batman, ajudando a salvar os caixões e capturando o Dr. Kant, o responsável pela construção da Torre de Babel, impedindo assim que ela fosse novamente construída. Mas infelizmente o Ra's al Ghul conseguiu fugir e ninguém mais encontrou ele. Agora, com tudo resolvido, os heróis se reúnem na sede da Liga da Justiça para discutir a traição que o Batman cometeu com a criação dos planos para atacar os seus amigos. Eles conversam e discutem sobre os motivos do Batman, alguns concordando com o que ele fez, com a criação dos planos de contingência, enquanto outros são totalmente contra essa ideia, já que passa uma grande falta de confiança entre eles. O Batman fica em outra sala esperando, enquanto os heróis fazem uma votação para saber se ele deve ser expulso ou não da Liga da Justiça. O Flash, o Caçador de Marte e o Lanterna Verde votam para que ele continue na Liga, enquanto a Mulher Maravilha, o Homem Borracha e o Aquaman votam pela expulsão dele, deixando o desempate para o Superman, que seria o amigo mais próximo do Batman. Ele não declara o seu voto, mas assim que ele vai para outra sala encontrar o Batman, ele já não estava mais lá. Já sabendo o que cada um votaria, ele abandona a Liga da Justiça. E é desse jeito que acaba a história. A história de Torre de Babel é carregada de conflito e desconfiança, tem um tom pesado, tanto pela ameaça quanto pela situação de desconforto que a Liga da Justiça acabou ficando. A partir daqui, essa personalidade que o Batman tem até hoje, de ter uma resposta para tudo, de estar preparado e pronto para tudo, veio com força total nessa HQ. É aqui que começa a história do Batman com preparo. Mas o ponto é que, graças a toda essa desconfiança do Batman, essas atitudes acabaram levando o planeta a correr um grande risco. Então, até onde leva essa desconfiança e paranoia? O Batman é um herói que sabe o papel dele no meio de outros super-heróis. Mesmo ele tendo muitos recursos, ele ainda é um humano do lado de toda uma equipe de super seres. Mas ele tem alta inteligência, ele é muito precavido e paranoico, que foi o que levou ele a se preparar caso necessitasse de algum tipo de plano B. Mas é interessante perceber que ao mesmo tempo que ele seria culpado pelo que aconteceu, a HQ faz você pensar que ele pode estar certo sim. Afinal de contas, se um desses heróis sai do controle,
ele seria extremamente perigoso para a humanidade e alguém precisaria fazer alguma coisa com relação a isso. Torre de Babel explica também por que o Batman faz parte da Liga da Justiça. Porque um homem comum, sem superpoderes, luta do lado de super-heróis como o Superman. E mais, porque esses mesmos super-heróis respeitam tanto e até sentem um certo medo dele. O roteiro é muito bem feito e tem boas justificativas, mas não é completamente perfeito. Tem algumas falhas, como a resolução é muito rápida, talvez pela pouca quantidade de capítulos, fica aquela sensação de que poderia ter sido melhor desenvolvida se tivesse mais tempo, principalmente pro final. Mas apesar de qualquer coisa, a história é muito boa sim e afeta o status de um dos maiores personagens da DC para sempre a partir daqui, aonde o Batman vai sempre ser visto como alguém com um plano para tudo. A arte, pra mim, foi o ponto baixo. Eu achei que não combina muito o traço e as cores fortes com o tom que a história quer passar. Não é algo horrível, mas na minha opinião, poderia ter sido um pouco melhor. Torre de Babel foi fonte de inspiração para uma animação da DC chamada Liga da Justiça: A Legião do Mal, de 2012. E essa HQ aqui foi lançada no começo da coleção da DC pela Eagle Moss, então ainda é possível encontrar ela por aí na internet. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se você quer mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.